Oi, 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 graça e paz, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Muito feliz nessa terça-feira de estar aqui gravando esse vídeo. Quero pedir desculpa para os meus amigos, meus irmãos, que ontem, segunda-feira, nós temos o quadro onde nós temos as mulheres da Bíblia, o que podemos aprender com elas, aonde nós extraímos características, exemplos, atitudes de mulheres que foram exemplos para a nossa geração. E ontem eu não consegui subir o vídeo aqui para o YouTube, mas hoje, na terça-feira, aqui também é dia de mulheres da Bíblia, o que podemos aprender com elas, então nós estaremos subindo esse vídeo para o YouTube. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre uma mulher muito abençoada, cujo nome não é nos relatado nas Sagradas Escrituras, mas com certeza, como outras joias preciosas, é conhecido no céu. Nós estamos falando sobre a mulher sunamita. Então nós vamos ver o que podemos aprender com ela através das Sagradas Escrituras. Então bora lá saber o que Deus tem para nós com as atitudes, com as características, com os pontos principais da vida dessa mulher conhecida como a mulher sunamita, tá bom? Em 2 Reis, capítulo 4, dos versículos 8 ao 38, nós encontramos o relato de uma mulher que é conhecida como a mulher sunamita. Está relacionada aos milagres que ocorreram na vida do profeta Eliseu naquele período. Bom, vamos ver então como a história dessa grande mulher cheia de virtudes, de fé, de domínio próprio pode nos ensinar nos dias de hoje. Ela morava em Sunem, onde o profeta costumava passar com muita frequência. A Bíblia nos diz que ela era rica, era casada, era uma mulher de posses. Bom, depois de Sunem, o Monte Carmelo ficava ali em cerca de 40 quilômetros. Por isso, então, que quando Eliseu ia ao monte para orar, meditar e buscar o Senhor, E também acredita-se que a escola de profetas ficava naquele lugar. Então, ele passava constantemente pela casa da mulher de Sunem. E com muitas outras joias preciosas que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, essa mulher não tem o seu nome mencionado nominalmente. Mas, como eu costumo falar, ela era muito conhecida nos céus. Ela tinha um padrão muito alto para a sociedade daquela época. Como falamos hoje em dia, ela pertencia à elite, mesmo sendo uma mulher de posses, uma mulher rica, uma mulher da sociedade que tinha um padrão mais alto. Ela não deixou isso ensoberbecer o seu coração e nem atrapalhar ali a sua visão espiritual em relação àquele homem de Deus. E por conta disso, ela foi então capaz de vivenciar 2 grandes milagres em suas vidas. Não foi a sua posição nem o seu patrimônio que fez ela viver estes milagres, mas as suas virtudes. E hoje, queridos, eu quero trazer para a nossa meditação 5 características importantes para nós nos dias atuais que devemos tirar como exemplo de nossa vida de fé e prática que encontramos nas atitudes desta mulher. Mas antes de nós conhecermos as 5 características que nós observamos, entre outras, mas eu quero mencionar apenas 5, eu gostaria de ler o relato bíblico que nos conta a história, então, da mulher sunamita. Em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, nós já encontramos um milagre antecedendo, então, este milagre na vida dessa mulher que morava em Sunem, que foi, então, a multiplicação do azeite ali na casa daquela viúva. E no versículo 8 inicia, então, essa história, que aconteceu na vida desta mulher. Então, vamos ler? Sucedeu também que um dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus.
Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha falado a Geazi: eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou capitão do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Por isso disse ele: chama. E chamando a ela, ele se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores. E disse ao seu pai: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta e saiu. Chamou o seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então abordou a jumenta e disse ao seu servo: guia e anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Aí chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: deixe-a, porque a sua alma está triste de amargura e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão, e vai, e se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles, e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não havia nele voz nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele, e lhe trouxe aviso, dizendo: o menino não despertou. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre ele ambos, e orou o Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e a sua mão sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama esta sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse-lhe: toma o teu filho. E entrou ela e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou seu filho, e saiu. Glória a Deus! Então esta, meus queridos, é a leitura que eu gostaria de trazer para que a gente, então, pudesse entender claramente o exemplo que a sunamita pode nos revelar nos dias de hoje. Primeiro, nós podemos ver como esta mulher era bondosa e generosa, tá? Então, para receber o milagre de Deus, meus queridos, ela era uma mulher bondosa e generosa. Nós lemos nessa passagem que ela reteu o profeta Eliseu para o alimentar durante a sua caminhada até o Monte Carmelo.
Ela se importava com a vida daquele homem de Deus, com o profeta, e queria contribuir com o ministério deste profeta. Sendo uma mulher abençoada financeiramente, como a Bíblia nos diz, ela soube utilizar os seus bens com muita sabedoria, generosidade e bondade. Podemos então pensar e meditar sobre isso e tirar exemplos para os nossos dias. Como temos administrado os bens que Deus tem nos dados? Devemos lembrar que todos os nossos bens, todos os nossos dons e talentos devem ser utilizados para a glória de Deus. Use com bondade e generosidade aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Ela observava o profeta e não deixou seus olhos se desviar daquilo que era importante. Ela observou as qualidades do profeta e viu que ele era um homem santo, um homem de Deus. Hoje em dia, nós vemos tantas pessoas observando tantas coisas que não são importantes, que não são relevantes, trazendo julgamentos, mostrando problemas, mostrando defeitos. Mas esta mulher, ela observou as coisas importantes, as qualidades daquele homem de Deus, e ela então foi bondosa, foi generosa, contribuindo para o ministério do profeta. Ela se concentrou em ver o caráter daquele homem de Deus. Então, o primeiro exemplo que eu quero deixar aqui para nossa meditação é que essa mulher foi uma mulher bondosa, uma mulher generosa. O segundo exemplo que nós encontramos, entre outros, nessa história, é que essa mulher era uma mulher que fazia projetos. Lá no versículo 10, nós encontramos ela relatando ao seu marido que gostaria de fazer um pequeno quarto, e ali ela detalhou que queria colocar uma mesa, uma cama, uma cadeira, um candeeiro, exatamente o que o profeta necessitava durante aquela estadia. Então, nós aprendemos com a mulher sunamita que é importante, meus amados, meus queridos, elaborar projetos e elaborar com detalhes. Nós precisamos entender quais são as necessidades que as pessoas têm. Eu acho interessante que ela detalha para o seu marido os utensílios que o profeta ia precisar naquele quarto, e ela elabora ali então todo o seu projeto. Ela priorizou aquilo que era importante e traria descanso e conforto para aquele homem de Deus. Que Deus nos dê sabedoria para entender as necessidades das pessoas ao nosso redor e proporcionar, dentro daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, conforto para aqueles que precisam através de projetos bem elaborados. A terceira característica que nós encontramos na vida dessa mulher, que eu quero trazer para nossa meditação, é que ela era feliz. Isso mesmo, ela era feliz com o que tinha. O profeta, como qualquer um de nós, gostamos de agradar aqueles que nos tratam bem, com carinho, com reconhecimento. E não foi diferente com Eliseu. Ao perceber que aquela mulher tinha lhe abençoado, tinha projetado um quarto que atendesse às suas necessidades, ele logo quis agradá-la. A sunamita bem sabia que ele era um servo do Senhor, porém nada pediu em seu favor. Isso é muito interessante, pois ela serve o profeta sem querer nada em troca. Não vemos ela reclamando ou barganhando algo, mas sempre servindo e satisfeita. Sejamos felizes, meus amados, com o que temos, e não se orgulhe se ensorbebeça o nosso coração, se Deus nos abençoar com algo a mais, que possamos saber viver com o que é colocado em nossas mãos e saibamos trabalhar para prosperar os nossos caminhos. Sejamos felizes e satisfeitos. O próximo ponto é bem delicado. Vejamos. O profeta, apesar dela ter dito que estava satisfeita e que não necessitava de nada, pois era feliz no meio ali do seu povo, o moço de Eliseu disse para o profeta: "Olha, ela não tem filhos." E o profeta declarou que ela teria um filho. Porém, com o passar dos anos, este filho, em um dia súbito, faleceu. E aí vem a próxima característica que quero pontuar aqui.
Bom, ela tinha domínio próprio. Nos versículos 21 ao 23, nós encontramos esta mulher que acabara de perceber que o seu filho tinha dado ali os últimos suspiros e ela teve domínio, tranquilidade para o colocar na cama do profeta, fechar a porta, conversar com seu marido e ir ao encontro de Eliseu. Tudo isso nos mostrando que ela tinha muito domínio próprio e equilíbrio. Apesar de toda essa situação, ela não se deixou ser guiada pela emoção, pelos sentimentos que naturalmente uma mãe teria. Ela não deixou a amargura, a tristeza, o luto tomar conta do seu coração. Ela manteve a calma, o equilíbrio emocional e foi à procura de quem ela reconhecia como servo de Deus e que poderia fazer algo para ela, pois, veja bem, já teria lhe profetizado o primeiro milagre. Agora o menino estava morto, humanamente falando, não teria mais o que fazer, a não ser preparar o sepultamento. Mas ela, meus queridos, tomou uma atitude. Ela lutou por quem ela amava e foi em busca da solução. Ela demonstrou sua fé, equilíbrio e domínio próprio, e Deus a honrou, operando mais um milagre na sua vida. Vale destacar aqui que ela semeou este milagre, quando reconheceu que Eliseu era um servo do Deus Altíssimo e decidiu abençoar a sua vida, sustentando-o quando viajava para lá. Semeie hoje, meus queridos, para colher ao seu tempo. E quarta característica e exemplo que eu quero trazer para nós é que nós precisamos ter domínio próprio. A quinta característica que esta mulher nos deixa como exemplo é que ela tinha gratidão em seu coração. No versículo 37 vai dizer que ela entrou e se prostrou aos seus pés e se inclinou à terra e tomou seu filho e saiu. Para encerrar, aprendemos com esta serva de Deus que precisamos ser gratos. Ao ver o milagre, ela se inclina em terra e pelos seus gestos de gratidão, vemos que estava grato. Esse foi o segundo milagre que Deus realizou na sua vida. O primeiro, então, foi ter o filho e agora ter ressuscitado. Glória a Deus, meus queridos. Este é o Deus que nós servimos, um Deus que reconhece os seus e sabe exatamente a hora de nos abençoar. Então, sigamos estes 5 exemplos, 5 características na vida desta mulher que não tem o seu nome revelado na história, mas certamente é reconhecida nos céus. Seja bondosa e generosa, saiba fazer projetos, seja feliz com o que tem, tenha domínio próprio e equilíbrio e seja agradecida. Deus abençoe a sua vida. E é isso, meus amados irmãos, meus amados amigos. Hoje nós aprendemos 5 características de uma mulher de fé que busca estar nos planos do Senhor. E eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas que o Espírito Santo continue falando ao meu e ao seu coração poderosamente.